Graça e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Missionário pastor Leandro Ramos aqui, o segundo vídeo. Vídeo 2. A igreja, eclésia, o cosmos e o meu e o teu chamado ministerial. Vamos começar esse segundo vídeo desse tema polêmico, importante para a igreja. Uma frase de Charles Haddon Spurgeon, o Charles Spurgeon, como todo mundo conhece. Eu quero a religião show. O fato é que muitos gostariam de unir a igreja e palco, baralho e oração, danças e ordenanças. Se nos encontrarmos incapazes de frear essa enxurrada, podemos, ao menos, prevenir os homens quanto à sua existência e suplicar que fujam dela. Quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo Evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam com cinzas. Rejeitando o caminho do Senhor, é forte, aleluia. Seguem avidamente pelo caminho da tolice. Charles Spurgeon. Abra sua Bíblia Sagrada em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Curta, comenta e compartilha para a edificação da igreja. E estuda conosco, amém? Tem vários vídeos aí no canal, você pode estudar. Nosso objetivo aqui, esse texto eu não deixei selecionado, deixei outros textos, não deixei esse. 1 Timóteo, capítulo 6, carta de Paulo a Timóteo, versículo 10. Aleluia! Porque o amor do dinheiro, ou ao dinheiro, entre as outras traduções, é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e se traspassarão a si mesmo com muitas dores. Vamos ler o 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência. Esse último é complicado para mim, a mansidão. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que nosso mundo, cosmos, em quase toda a totalidade é capitalista. E o capital, ele domina. Isso aqui não é uma teoria de Karl Marx, não. Isso é Bíblia Sagrada. Ele domina, rege toda a nossa vida. E a Bíblia vai alertar, através de Paulo, nessa carta a Timóteo, sobre o dinheiro. E esse dinheiro, esse bendito dinheiro, corrompe as pessoas. Todo mundo sabe disso. Isso é óbvio. E junto com o dinheiro vem a política, vem os interesses pessoais. E todo líder, acho que não tem exceção, ele é preocupado quando ele vê a igreja vazia. Ninguém quer ir. Eu estou falando sobre eclésia, eu estou falando sobre cosmos, que é o mundo, eclésia, igreja, perdão, e estou falando sobre chamada ministerial. Ninguém quer fazer o que está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala que a seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. A Bíblia Sagrada vai falar sobre os obreiros da última hora e os obreiros da iniquidade. A Bíblia Sagrada ela é muito rica. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Os cientistas do mundo inteiro viraram seus olhos para a palavra de Deus, para os cumprimentos das profecias.
E a gente finge que as coisas estão bem dentro das nossas igrejas e não está. A gente finge uma religiosidade show como essa. Um evangelho fácil, uma porta larga que leva para o caminho da perdição, enquanto a porta estreita que leva para o caminho da salvação, poucos querem passar. E essa ministração, como este vídeo agora, Eclésia, Cosmos e chamada ministerial, isso não vende muito. As pregações, as ministrações que eu vejo vender é o tal do receba. Receba, receba, receba. É as pregações triunfalistas. As agendas destes homens e mulheres são lotadas. E eles começam a fazer o que Charles Spurgeon, há séculos atrás, falou. Uma igreja show, uma igreja de entretenimento. A igreja, quanto mais rica, quanto maior os dízimos e as ofertas, quanto maior o poder aquisitivo das pessoas dessa igreja, a igreja vira um shopping, a igreja vira um local de entretenimento. Precisa ter salas e salas de crianças, dividindo por faixas etárias, berçários, lanchonete top, para que o homem possa ir, casal, família, e deixar o filho, o adolescente, ter entretenimento. Os celulares são uma opção muito boa dentro da igreja, porque enquanto você assiste o culto, seu filho está no celular. Então são vícios dentro da eclésia que, sinceramente, os ministros corrompidos, os líderes corrompidos, não estão preocupados. Mas eu li um texto de Amós, capítulo 5, no primeiro vídeo, você pode ler o capítulo todo, que o Espírito Santo de Deus vai usar o profeta Amós para aquela época. E você pode usar esse texto, com certeza, tipologicamente, para a época de hoje. Eu me aborreço com as vossas assembleias solenes, com o estrépito dos teus cânticos. E aí as igrejas, com a desculpa que o cristão precisa participar da política, o cristão precisa participar da política e pode. Nós precisamos ter representante nas câmaras dos vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, desde que esse representante não seja um pastor. Essa é a minha opinião. Desde que este homem, esta mulher de Deus, fez a trajetória toda ministerial, 30 anos de ministério, é conhecido nacionalmente, agora ele vai abortar o chamado ministerial para trocar o maior, mais ardoso, de árduo, eu estou parafraseando aqui, criando uma palavra, fazendo uma figura de linguagem, o mais nobre dos cargos, função em uma sociedade é do ministro do evangelho. Ele troca o labor, ele troca aquele chamado espinhoso, ele troca, porque muitas das vezes se a pessoa não tiver o chamado, ele não aguenta esse chamado, e agora ele vai para a política. Agora o obreiro, nada contra a capelania, porque eu fiz o curso. Agora o obreiro é capelão. Agora o obreiro é juiz de paz. Agora o obreiro veste uma farda bonita, um sapato lustrado. Ele tem uns brevês, manicaca. Ele tem patente agora nas igrejas. Ele é respeitado agora pelo seu título de capelão, juiz de paz. Ele é pastor, ele é apóstolo. Então nós estávamos falando no primeiro vídeo sobre as igrejas pentecostais. As nossas igrejas pentecostais eles acham, unhas e dentes defendem isso, que as funções, os cargos têm hierarquia. Só tem uma hierarquia na igreja, só tem um pastor na igreja. É Jesus Cristo de Nazaré, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ah, mas nós não vamos honrar nosso pastor,
que é tipologicamente o anjo da igreja, o cajado é dele, a responsabilidade é dele, a responsabilidade é dela, claro. Ali tem uma instituição, ali tem uma casa de adoração, um tabernáculo da fé, a tenda da congregação, aquela mesma tenda que estava lá no deserto, tipologicamente ela é montada agora no século 21, e ali é um local de adoração. No livro de John MacArthur, eu já presenteei alguns obreiros, é um dos melhores livros que eu já li nessa terra. Claro, está abaixo da Bíblia Sagrada, mas toda a referência dele é Bíblia Sagrada. John MacArthur escreveu um livro chamado Ministério Pastoral. Lá diz como deve ser o pastor, a família do pastor, como deve ser o obreiro, vamos transferir para o obreiro, como deve ser o diácono, como deve ser a adoração, como é o culto verdadeiro, como é o ministério de oração, ministério família, ministério de intercessão. Lá fala sobre tudo, tudo o que nós precisamos saber. Mas nós somos, no geral, ignorantes. Nós endemonizamos a teologia nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Igrejas pentecostais, Batista Nacional, Assembleia de Deus e todas as igrejas independentes espalhadas pela terra. E é uma guerra, uma facção. Essa que é a verdade. E as igrejas neopentecostais, mundial, universal, internacional, plenitude do trono de Deus e outras neopentecostais que vêm surgindo, não é tratado esse chamamento ministerial. Não é tratado essa preparação para o obreiro. Agora eu entro, vou ali, pego um contador, um amigo meu, um advogado, amigo meu, pago mais barato para eles, amizade, registro um estatuto de uma convenção. Um amigo meu perguntou se eu ia fundar uma convenção, de Deus me livre. E aí eu registro uma convenção, e aí eu saio espalhando nas redes sociais, convenção, boto um nome bonito lá, uma sigla bonita, boto uma apresentação, procuro pessoas que têm facilidade com tecnologia, e aí eu saio consagrando todo mundo. Eu faço uma apostila de diácono, uma apostila de presbítero, uma apostila de apóstolo, bispo, patriarca, pastor, profeta. E aí eu vou induzir, eu vou persuadir aquele membro daquela igreja que se converteu há 2, 3 anos atrás, está em processo de libertação, que o nosso processo de libertação é contínuo. Mas a Bíblia vai chamar ele de, o apóstolo Paulo vai chamar a carta a Timóteo de neófito, recém-plantado, jovem, inexperiente. E ele não está satisfeito com o título dele de evangelista, ele não está satisfeito com o título dele de diácono. Talvez ele não foi consagrado a nada. É uma confusão. E aí ele entra naquela convenção pela internet, paga R$300 para se filiar naquela convenção, e aí ele começa a seguir aquele mestre, aquele guru, e ele diz, olha, eu vou estar aí no Maranhão, na cidade de Bacabal, na cidade de Imperatriz, e aí reúne todos os esbandalhados do Maranhão. Diz que foi Deus que falou com ele, a quarta pessoa da Trindade é ele, Deus só fala com ele. Ele não segue o que está na Bíblia Sagrada, o que Deus fala com ele é mais importante. E a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso, gorduroso. E aí ele vai lá e é feita a convenção, políticos da região, mistura tudo. E aí derrama o óleo da unção, eis que eu te consagro hoje. Pastor de ovelhas, é um chororô, um negócio lá emocional e tal. E ele vai ser lançado agora como um pastor, ele vai fundar a igreja. Ele vai pensar que vai lotar a igreja, que ele vai... Ou então ele vai se infiltrar numa igreja com outro pastor e ele vai dividir aquela congregação. Não é isso? Ele vai dividir aquela congregação, ele vai tirar 50 membros da igreja daquele pastor que tem 100 e poucos membros, e ele vai fundar a Igreja Pentecostal dos Rebelados. O espírito de rebeldia, a operação do erro vai estar lá. O que eu quero dizer com isto? Neste segundo vídeo que está ficando extenso, sobre apologética, defesa da fé, teologia, cristologia, Bíblia Sagrada, bibliologia, estude a palavra de Deus, faça um curso de teologia bom, procure, investigue.
tá certo? Para você ter fundamento para combater os contradizentes da fé, as seitas. Então, o reino de Deus, existe o reino de Deus, existe o reino das trevas. As nossas decisões diárias é que vão tendenciar se a gente vai para o reino de Deus, vou botar aqui lá na direita, para o reino de Deus, ou se a gente vai para o reino das trevas. É as nossas decisões, as nossas ações diárias para ir para o reino de Deus ou estar no reino de Deus, para não estar sofrendo com cosmo, com dinheiro, com capital, com amor a dinheiro, não é verdade? Com a politicagem, com essa mistura, todo mundo junto, ecumênio, com banda, candomblé, banda, a política mistura tudo. Junta todo mundo, o cara quer ser eleito, tem que juntar todo mundo. Maçonaria, vai todo mundo para um bolo só. E você é separado, sal dessa terra, luz desse mundo. Então, o seu líder está corrompido, ele está prevendo um cargo para o filho dele, ele está prevendo um cargo para a esposa dele, e está usando a igreja, dizendo que a igreja tem que participar da política, porque ele está já com os acordos, os acordões dele, as articulações. Eu sei porque eu já fui da política. Hoje eu quero distância e pouca lembrança, mas faz parte da nossa vida. Me trouxe muitos aprendizados. Eu identifiquei que aquele não era meu lugar. Eu tinha até uma boa desenvoltura lá, mas aquele não era meu lugar. Meu lugar é aqui, no reino de Deus, separado. Eu vou votar? Vou ser cidadão comum? Vou. Mas eu não preciso estar misturando o evangelho, o chamado ministerial, para angariar cargos, acordões, porque o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Adonai, aleluia, o Criador dos céus e da terra, está no observatório, observando a terra. Aleluia, glória a Deus. Aperta lá o botão ali, filha, por favor. Então, nós estamos aqui nesta terra, mas nós somos formados por uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Então, o reino de Deus tem que ter consagração, tem que ter altar, tem que ter separação. Eu volto no próximo vídeo, que o vídeo ficou extenso. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Curta, comenta e compartilha para que outras pessoas sejam edificadas.